acabou que a primeira parte da nossa aula a gente perdeu. Eu perdi, não sei porquê, que foi criada ali a aula no Zoom ontem. Aí eu tô gravando hoje novamente essa primeira parte, tá? Então, assim, a gente vai tratar sobre fissuras em estruturas de concreto armado. É uma parte bem importante para a gente estar aprendendo, principalmente porque quando a gente tem fissuras tanto em estruturais, né, em estrutura de concreto armado, principalmente, são fissuras que são preocupantes para casa, para o edifício. Então é muito importante que a gente saiba identificá-las, tá? Então, isso aqui eu já tinha passado na última aula, que antigamente nós tínhamos um concreto comum, que até então ocupava mais espaço, e hoje em dia a gente já tem o concreto de alto desempenho, que ocupa muito menos espaço, o que faz com que a gente possa ter um maior aproveitamento interno na nossa edificação. A gente sabia já que o concreto ele é solicitado a compressão. Compressão é essa força assim, de comprimir é quando tu apertar uma espinha, tu comprime ela, tá? E quem dá resistência à tração, flexão e cisalhamento é a barra de aço. Daí a gente tem o tal do concreto armado. Então, isso que a gente já tinha tratado na última aula também, sobre os tamanhos de fissuras admissíveis para cada ambiente. Então, para ambientes... Oh, gato chato. Para ambientes de orla marinha, né, de ambientes onde está muito próximo do mar, respingos de maré, que a gente chama, tá? E também para a zona de industrial muito forte, que são essas duas imagens do slide. Se abrir uma fissura maior que 0,2 milímetros, ela é considerada perigosa, né? E a gente tem que efetivar o tratamento. Assim, para a zona urbana e também de praia, né? 0,3. Não exatamente a praia, não na orla marinha, tá? Não ali onde tem respingos de maré, mas sim mais para trás. E uma zona mais tranquila, vamos dizer assim, que pode abrir até fissuras de 0,4 milímetros, seria um submersa, porque não tem oxigênio, e rural, porque também não tem muitos, não tem agressivos, né, no meio. Isso que a gente brincou na última aula. Então aqui eu falei o seguinte, ó, a posição das fissuras, né, nos elementos estruturais, sua abertura, trajetória, o espaçamento, eles podem sim indicar as causas que motivaram. Então a gente vai aprender mais ou menos como é que é a trajetória, como é que são os tipos de abertura, os tipos de fissura que vão aparecer no concreto armado e quais são as suas características e que a gente tem que chamar atenção para elas. Então, a gente começa a ver os tipos de fissuras. Aqui a gente tem a fissura por assentamento plástico ou perda de aderência da armadura. Normalmente elas surgem horas após o lançamento e o assentamento continua, né, de forma a aparecer uma fissuração, conforme a imagem. A gente vai verificar. Então, por exemplo, o que pode estar acontecendo aí? A barra de aço pode estar engraxada, tá? E aí então vai deslizar o concreto ao redor dessa barra de aço. E também a questão da forma se movimentar, assim como a imagem aqui ao lado, a movimentação da forma, tá? Então essas questões aqui a gente pode ter uma fissuração. Bruno, se aconteceu, o que eu faço? Né? Primeiro tenta colocar de volta a forma. Provavelmente tu não vai conseguir ver ali na mesma hora, tá? Isso é a movimentação da forma. Ela vai acontecer sei lá, 2, 3 horas depois que tu fez o lançamento. E normalmente o pessoal não vê. No dia seguinte vai ver e tem uma fissura lá aberta e foi a forma que se movimentou. Então nesses casos tem que se repor. O ideal, né, é logo depois, até uma semana depois aí, tu
fazer uma abrasão nessa fissura, né? Lixar ela, apicoar ela, e aí depois aplicar um concreto de mesmo traço, tá? Se passou muito tempo e essa fissura está aberta há muito tempo, passou um mês, sei lá mais, aí é recomendado que se utilize, por exemplo, um concreto de alto desempenho. Seria um concreto assim, que tu compra em sacos menores. Ele já vem pronto, ele é uma massa, né, uma argamassa estrutural, tá? Chama-se argamassa estrutural. E aí tem algumas marcas aí bem famosas, tá? Aí tu pode utilizar essa argamassa estrutural para repor essa parte fissurada. E a gente vê o seguinte, as fissuras por retração, tá? Para ocorrer a retração química é outro tipo de retração agora, tá? Outro tipo de fissura, a fissura por retração. A gente entra num novo tipo de fissura. Normalmente ela acontece, as fissuras por retração, em ambientes de laje maciça, de piso, né? Um ambiente muito comprido e largo, muito comprido e largo. Para ocorrer a reação química, então aqui a gente tenta entender um pouquinho como é que se hidrata o cimento dentro do concreto, né? Então, para ocorrer a reação química completa entre a água e os compostos anidros é que não tem água, é necessário que cerca de 22 a 32% de água em relação à massa de cimento. Então, o que está dizendo? Que para hidratar o cimento é necessário de 22 a 32% de água para hidratar todas as partículas de cimento, tá? Para constituir um gel, depois que ela está toda hidratada, para ela se conectar e conectar todos os outros elementos, a brita, a areia, a água, tudo ficar consistente numa massa única, é necessário que ele forme o tal do gel, que é adicionado em torno de 15 a 25% a mais de água. Então, o que está dizendo aí é que cerca de 40% de água adicionada no concreto já é suficiente, tá? Para hidratar todo o cimento. O a mais colocado nesse concreto vai ser água que está sobrando. E essa água sobrando, ela acaba tendo que evaporar depois. E é por isso um dos motivos que vai causar a retração, tá? Então, a retração química, por exemplo, é a retração que acontece entre o cimento e a água. Quando a água hidrata o cimento, ele tem uma contração de cerca de 25% do seu volume original, tá? Então, o que acontece? Se tu pegar uma partícula desse tamanho, ela contrai 25%, um quarto dela, uma partícula talvez não faça muita diferença, mas tu imagina dentro do cimento, várias partículas fazendo o mesmo movimento de contração. E essa retração química, quando é uma laje extensa, normal, de um prédio, de uma casa, enfim, não é tão sentida assim. Ela vai ser sentida e vai ter que ser monitorada no caso, por exemplo, de uma barragem, tá, onde tem muito cimento. Aí eles utilizam solo cimento para fazer a barragem, várias camadas e tal. Ou pode ser também no caso de uma fundação de um parque eólico, alguma coisa nesse sentido. Aqui. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Quer ficar aqui? Bicho chato essa porra. Aí, o que acontece? Nesses tipos de ambiente, a gente tem que tomar cuidado em relação à retração química, tá? A retração por secagem, ela também vai aparecer uma fissuração, e ela aparece a fissuração logo depois que a laje já está seca, a laje ou o piso já está seco. Depois de seco, então, ele vai começar a soltar essa água em excesso e vai acabar fissurando. Tem a retração por carbonatação, a gente não precisa entrar a fundo nisso, a gente não precisa nem falar sobre ela, já é muita retração. E a retração plástica, essa é interessante, tá? A retração plástica, ela acontece quando o concreto está ainda na forma plástica dele, ou seja, ele está ainda mole, vamos dizer assim.
ele está ainda mole, e aí ele ainda mole, ele vai perder muita água para o meio, né, para o ar, para o vento, para a umidade, para a temperatura alta, e ele vai começar a fissurar. Tá? Daí essa fissuração no período plástico do concreto a gente chama de retração plástica. Bruno, como é que eu evito esse tipo de problema? É só molhar, tá? Se ela começa a fissurar enquanto o concreto está ainda no estado plástico, mole, então é só colocar água de volta molhando. Se for no caso do concreto já seco, tu já vai estar efetivando a cura, né? Molhando a laje. Então, tu tem que molhar o tempo todo a laje, senão vai acontecer a tal da retração por secagem, tá? Que essa aqui é ao longo do período de cura. Inclusive, tem aquele vídeo que eu pedi para vocês verem, que é um vídeo que eu gravei lá em 2018, que fala a respeito desse assunto. Tá? Então, a característica de fissuração em laje, vai ser mais ou menos assim, olha só, aqui a gente tem uma fotografia de uma fissuração em laje. Ela forma normalmente próximo dos cantos, tá? Fissuração. Fissuração também mapeada, que a gente chama. Tá? Uma fissuração mapeada. Seria uma fissuração em forma tipo de mapa mundi, tá? E também em formato de Y, que a gente está vendo aí, ou formato de 4, tá? E faz essas formas aí. Normalmente o que acontece? Logo depois que tu lançou o concreto e começou a aparecer fissuração, é fissuração por retração, tá? E obviamente em ambientes largos, tipo uma laje ou tipo um piso, tá? A retração térmica também, né, que acontece em laje, ela depende basicamente da temperatura do sol, da temperatura do sol, né? Da temperatura temperatura do sol, temperatura ambiente, quero dizer. A temperatura, por exemplo, tá 20, 30, 40 graus, né? Então tá uma temperatura muito alta, então o que vai acontecer? O concreto vai perder água para o meio. O vento, né? Logo abaixo a gente tem o símbolo do vento. Então, o vento também ele vai carregar as partículas, se a velocidade do vento é muito alta, vai carregar a partícula d'água e vai também secar a nossa laje. Ou também a umidade relativa do ar, se for mais baixa. Ramon, como é que tá essa vida aí? Oiê, tudo bom? Tudo certo. Olha o user aí chegando. Quem que é o user? Tá conectando agora o áudio dela. Ô user, quem que tu é? Eu vou fazer chamada, hein? Aí eu vou colocar user como chamada. Brincadeira. Nem eu sabia, outro dia eu aprendi também. Tá tudo certo. Beleza, gente, vou continuar aí com o que a gente estava falando. Vou compartilhar novamente minha tela e a gente vai continuar aqui conversando a respeito do assunto. Vamos lá. Aqui. Bom, o que mais pode influenciar na fissuração por retração? Vamos lá. Além de tudo que eu já falei, a quantidade de água na mistura também. Lembra que eu falei da quantidade da água que evapora? Quanto mais água, maior a possibilidade de acontecer fissuração por causa né, da sucção da água, tá? Condições de cura também. Opa, tem mais gente que vai entrar. Condições de cura também. Se eu fizer uma cura, por exemplo, Bruno, como é que faz a cura? Então a gente tem algumas formas de fazer a cura. De um piso ou de uma laje. Então, normalmente a gente utiliza água, né? É o tradicional. Vocês veem o pessoal com uma mangueira lá molhando uma laje e tal, tradicional. Dá para utilizar silagem, assim, que o pessoal coloca então aquele resto de madeira,
coloca por cima e vai molhando. Quando aquele resto de madeira está um pouquinho seco, molha novamente e ele vai hidratando de novo aquela laje. É uma possibilidade, mas cria muita sujeira. O pessoal, além de molhar, coloca lona também, uma lona preta, né, por cima da laje. Também é uma possibilidade. Caramba, me assustou aqui. Que é isso, rapaz? Vou te mutar aí, ó. Stephanie. Ô, cara, que susto, Stephanie. Pelo amor de Deus. É o Corona? É o Corona, hein? Acho que é o Corona. Ai, ai. Ai, brincadeira, gente. Renite também tem. Também tem. A gente vai sofrer bastante aí com o Corona. Todo mundo vai achar que a gente tá com Corona. Então, as condições de cura, além daquelas que eu falei, tem também a cura química. O que é a cura química? Então, não preciso me preocupar com a água e tal. Eu vou lá, passo uma camada, uma pintura por cima. Uma pintura é uma que a gente chama de cura química. E ela evita com que a água saia, tá? Ela cria uma película evitando que a água saia. Pronto, acabou. Aí não tem mais problema com fissuração. Bem tranquilo. Vamos lá. Não vamos ver isso. Muita loucura. Fissuração por retração. Então, aqui são algumas características que a gente vê de fissuração. Isso que seria numa laje, né? Fissuração por retração em uma viga e lajes, né? Como é que apareceria? Numa viga apareceria próximo das armaduras de pele, que é a parte mais sensível que a gente teria na viga, tá? E retração também. Ela parece tipo a retração ela parece um mapa. Vocês já viram o mapa mundi? Provavelmente já. Aquelas linhas dos mapas e tal se entrelaçando e tal. É isso aí. Quando tu bateu o olho, tu notou. Putz, isso aí é fissuração por retração, tá? Lembra do mapa mundi, tá? Vamos lá. Aqui, ó. O que eu falei para vocês, ó. Essa área aqui, ó. Vamos admitir a Bárbara aqui. Essa área aqui, então, é a área onde está aparecendo então uma fissuração por retração. Parece tipo uma casca de tartaruga, um mapa mundi, nesse sentido aí. Então, aconteceu retração nessa viga, tá? Pode ser por todos aqueles motivos que a gente comentou anteriormente. Agora a gente vai tratar sobre fissuras, mudou o tema, tá? Não é fissuras mais por retração, agora é fissura por carga estrutural. O que significa? A estrutura está se movimentando ou ela tem uma carga excessiva, foi calculado para X, né, e está tendo 2X, está tendo 2 vezes mais a quantidade de carga em cima da estrutura, ou foi feito o cálculo errado, né, o pessoal fez o cálculo, os engenheiros aí piraram no cabeção, né, fizeram errado o cálculo, a quantidade de armadura, colocaram a menos, a resistência do concreto colocaram a menos, e isso afetou então a carga das estruturas como um todo e pode causar fissuração por carga estrutural. E a gente vai ver como é que são as características. É bem simples de ver, tá? Esse aqui é bem fácil de notar. Considera-se como sobrecarga uma solicitação que é externa, que é prevista ou não no projeto, capaz de provocar a fissuração de um componente com ou sem função estrutural. Tá? Então, a minha viga, por exemplo, ela tem a função estrutural, né? A minha viga, ela tem uma função estrutural. Porém, a parede que está embaixo, ela pode ser fissurada porque minha viga se movimentou. Então, se minha viga se movimentou, estoura a parede embaixo, né? Então, é isso que diz aqui, que ela pode fissurar um componente de função estrutural ou não, pode ser um outro componente, tá bom? Vamos ver como é que é a característica dela. Aqui a gente está vendo logo embaixo, na imagem de baixo, a questão da flexão. É como é que a viga faria. Então ela vai flexionar. É normal, tá? Isso é normal, qualquer viga vai flexionar, tá? Essa flexão é natural, qualquer material vai fazer isso. Tentem vocês, por exemplo, ficarem nessa posição, né? Tipo, colocarem os braços nesse apoio aqui e as pernas, os pezinhos nesse apoio aqui. O que vai acontecer com o corpo de vocês?
ele vai querer começar a envergar, né? Porque tu não vai conseguir ficar aguentando por muito tempo nessa posição, a posição de prancha, que o pessoal chama na academia, né? Então vai tender a fazer o quê? Esse movimento aqui para o corpo, né? Esse movimento de embarrigamento, tá? Para aliviar a tensão. É natural, qualquer material vai fazer isso, o ser humano também vai fazer igual. Então, como é que é a característica de fissuração por flexão? É numa viga, né? Na viga de concreto, o que a gente vai ver é basicamente duas coisas, tá? A primeira, aqui nos cantos próximos do apoio, o que é o apoio? É o pilar, tá? É o pilar. Então, próximo do apoio, que a gente está vendo aqui, ele vai fissurar 45 graus, tá? Note que essa fissura está 45 graus, tá? Em relação à força, né? Ele está 45 graus e também em relação ao elemento está 45 graus, ao apoio, tá? Então, a fissura 45 graus, tá? Assim. Então, próximo dos dois apoios vai ficar uma assim 45 e outra 45 também. Essa é uma característica da fissura por flexão. E bem perto do meio, tá? Bem no meio, ela começa a ficar linear, começa a ficar retinha, essa fissuração. E aí, conforme ela vai se aproximando do apoio, ela vai pendendo a ficar daquele 45 graus. Vocês estão notando isso na imagem, né? Ela começa como retinha no meio e vai pendendo para ficar 45 graus. Normal, é assim mesmo que funciona. Bruno, o que isso significa? A fissura 45 graus próxima do apoio, ela é uma fissura por cisalhamento, tá? Porque o apoio está cisalhando, então, a minha viga. E a fissura no meio da viga é a fissura por a abertura, pela flexão, né? Notem que ela está tentando rasgar o material. Tentem, tipo, como se fosse puxar, assim, uma caneta, pegar uma caneta e rasgar ela, assim, no meio, quebrar ela no meio, assim. O que vai acontecer? Se fizer esse movimento com a caneta, um movimento de flexão, ele vai quebrar bem embaixo, né? Bem nessa parte de baixo. Vai fissurar bem no meio. É isso que acontece, tá? Então, a parte de baixo, ela começa a tracionar, começa a fazer essa força aqui, ó. Vou pegar aqui na câmera. Essa força aqui, ó. Né? Na direção dos meus polegares aqui, ó. Tá? É uma tração na parte de baixo. Começa a rasgar o material, puxar o material. E aí, então, o concreto, ele não tem resistência à tração, praticamente cerca de 10% em relação à resistência à compressão, é muito pequena. Tipo uma viga, vamos dar um exemplo, uma viga de 30 megapascal, ela vai ter 5 megapascal de resistência à tração, é nada, tá? Absolutamente nada. Então, quem resiste à tração, no caso do concreto armado, é a armadura, né? É o aço. Então, quando o concreto está solicitado a flexão, ele começa a rasgar embaixo, tá? Ele começa a rasgar por conta da tração. As fibras estão tracionadas embaixo. Então, essas são as características de uma fissuração por flexão, tá? Alguma pergunta aqui? Estão tudo vendo Netflix, né? Vou matar vocês. Ó, gente. Pô, não, né? Tá bom. Coloca a aula de lado, assim, fica tipo um podcast, né? Deixa o Bruno falando lá sozinho e tal. Beleza, gente. Tá. Como é que, pela minha fungada, não dava pra... pois é. Não entendi o assunto ainda, mas o que é a pergunta? Mas ainda para formular uma dúvida. Ah, ok. Tá, entendi. A gente vai aprimorando isso. Tentando achar o chat. Show. Beleza. A gente vai ainda aprimorando o que seria então tudo isso, tá? A fissura por flexão, então, é uma fissura natural, né? Uma fissura normal que ela vai acontecer nas vigas, tá bom? Uma fissura natural. Aqui a gente vê um caso real de uma fissura que aconteceu. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, para essa questão da flexão ficar bem fácil de entender. Então, os caras vão colocando uma carga e a viga vai flexionando e vai fissurando nas fibras inferiores, tá?
E nas superiores, como é que funciona? Nas fibras superiores, imaginem aqui a viga, tá? Na minha mão aqui. Os meus polegares são as fibras inferiores da viga. Elas estão fazendo essa força aqui, de tração, força de tração. E as fibras superiores estão fazendo essa força aqui, de compressão, tá? Então, na parte de cima vai acontecer compressão e na parte de baixo acontece tração. Por conta disso que rasga a viga embaixo. E na parte de cima ela comprime as fibras. Ó, então o que a gente está vendo aqui? Tipo aqui, ó. Antes a gente estava vendo um sistema biapoiado, né? Tipo assim, quando a gente tem uma casinha, tá? Uma casinha que tem um pilar aqui nas duas pontas, e aí a viguinha está aqui em cima, tá? E não tem mais nada. Daqui para cá não tem mais casinha, e daqui para cá não tem mais casinha. É o final da casinha, tá? O início da casinha e o final da casinha. A viga está biapoiada aqui, era o sistema que a gente estava vendo antes, tá? Ela não tem ligação com outra viga. Agora, se for um prédio, Bruno, como é que funciona? Tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, tem vários pilares distribuídos. E essa carga também está distribuída. Então, o que acontece? Quando a gente tem os pilares contínuos, né, onde que tem o pilar, acaba invertendo a situação de tração. Tá? Ela fica tipo uma montanha russa, dá para dizer, né? Ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. A questão das fibras em tração. Tá? Então, onde a gente tem, os apoios, na parte de cima que vai acontecer a fissuração por tração. Por isso, gente, talvez, se vocês, quem acompanha a obra, quando tá perto dos apoios onde tem os pilares, o pessoal reforça as armaduras na parte de cima, tá? Se vocês já notaram, a parte de cima das armaduras são reforçadas onde que tem os apoios, onde que tem os pilares, o encontro do pilar aqui a gente está fazendo a armação da viga, aí nessa parte de cima que o pessoal reforça a armadura para suportar essa carga dessa viga contínua, tá? Então a gente chama de armadura negativa, se vocês já ouviram falar. É para suportar a carga de tração, tá? Essa carga de tração que está acontecendo. O negativo, perfeito, Fábio, isso mesmo. Tá bom? Então a gente vê uma situação assim. Então aqui o tradicional, como eu comentei para vocês, é 45 graus. Vamos ver aqui, ó. Ó, se está acontecendo torção na viga, é tipo esse momento aqui, tá vendo o MT? É uma torção. Então, tipo, a minha viga tá torcendo ela. Imagina tu segurar uma viga aqui com uma mão, sei lá, uma caneta, uma mão, e tu torcer essa caneta aqui, ó, torcer ela. O que vai acontecer com as fibras? Elas vão se torcer também, as fibras do concreto, né? E ela começa a parecer tipo uma estria, tá? Olha como é que fica, tá? Quando a viga está fissurada por momento, né? É um momento que está causando, ela fica com esse aspecto por fora e por dentro ela fica o copia e cola, né? Não é o copia e cola, é o mirror, né? É o mirror. Isso. Vocês conhecem o mirror, né? Tô falando tudo enrolado. Mirror. Então vocês conhecem esse comando, né? Provavelmente vocês conhecem. E ele dá esse aspecto aqui, né? Ele na face da frente ele fica com esse aspecto, na face de trás ele fica com o mesmo aspecto, só que espelhado, tá? Esse aspecto aqui é quando está acontecendo torção então na viga, tá? Pode acontecer também no pilar. É uma característica de fissuração. Aqui é o mesmo que a gente já visto antes, não precisa submetido a flexo-compressão. O que a gente está vendo aqui? Só para explicar um pouquinho. A viga, então, na parte de baixo, aquilo que eu expliquei, as fibras estão sendo tracionadas, rasgadas, e na parte de cima está sendo comprimido. Então, pode acontecer fissura por compressão na parte de cima. Vamos ver, na realidade, como é que funciona. Ela, tipo, fissura. Vocês já viram corpo de prova? Quando o pessoal faz, no corpinho de prova, aqueles bloquinhos que o pessoal tira do concreto para fazer a amostragem no laboratório. Alguém já viu isso? Aqueles bloquinhos? Já viu? Exatamente. O pessoal faz lá o ensaio de compressão. Então, eles comprimem esse concreto para verificar a resistência do concreto. E a característica de fissuração
é que nem essa aqui da parte de cima, ó. É igual. Nessa viga da parte de cima. Tá vendo que a característica de fissuração é igual. Por quê? Porque as fibras na parte de cima estão sendo tracionadas, tá? Perdão, eu falei errado. As fibras na parte de cima estão sendo comprimidas, tá? Compressão. E aí é o mesmo tipo de fissura que acontece no corpinho de prova, tá? Se vocês foram ver um corpinho de prova, ele de fissura igual, tá? Nessa parte de cima por conta da compressão. E na parte de baixo, tração, tá? Uma viga sempre vai estar atuando assim. Só quando tem o apoio, né, que a gente viu anteriormente. Ah, gente, quando o pessoal esquece de armar, por exemplo, a laje continuamente, também problema de armação, pode acontecer a marcação da viga. Se vocês já andaram por alguma laje, alguma laje onde que vocês viram que a viga estava marcada, é porque o pessoal não colocou a armadura, que a gente chama de armadura de ligação, tá? Que vai ligar uma laje a outra laje. Então vai fazer um risco aqui entre uma laje e outra, tá? Várias armaduras nesse sentido, evitando esse tipo de fissura que é tipo marcando a viga, tá? Ele vai marcar a viga na parte de cima. Então tem que fazer uma armadura especial aí, tá? Isso que é uma torção de uma viga, por exemplo, vai aparecer a laje sendo afundada. Deixa eu ver aqui, Fábio. Mas a principal característica do concreto não é a compressão? Sim, exatamente. Platibanda. Aí começa a fissurar entre a laje e a parede da platibanda. Sim, é outro tipo de fissuração, Fábio. Na platibanda, entre a laje e a parede, é separação de materiais. Né? O que a gente tem? A platibanda é feita de, normalmente, né, tijolo e cimento, né? E a viga é concreto. Então, a gente tem dois materiais diferentes que trabalham diferentes. O que a gente tem que fazer aí para evitar essa fissuração é colocar um material, como é que chama isso? Que tenha uma alta plasticidade. Tá? Uma alta plasticidade. É o que a gente utiliza? A argamassa expansiva, tá? Quando procura na internet argamassa expansiva. E aí essa argamassa expansiva é uma argamassa química que ela tem maior poder de absorção dessas tensões, tá? Argamassa química, basicamente, tipo, dá para utilizar uma AC2, sabe? Argamassa colante. Exatamente, argamassa colante. Uma AC2, uma AC3, aquela que o pessoal utiliza para colar piso. Coloca entre o concreto e o primeiro tijolinho da platibanda. Aí, colocando ali embaixo, evita praticamente todo tipo de fissuração. Um cuidado extra também é que entre essa interface entre a viga e o início da parede da platibanda, se coloque uma telinha. Sabe aquela, é telinha mesmo, tá? Aquelas telinhas de galinheiro, tá? Tem aquelas telinhas de galinheiro que é de aço, aquelas telinhas assim, com essa abertura, assim, uma abertura bem grande, tá? E tem aquelas telinhas que são de... Caiu? Não caiu, né? Voltou? Nossa, foi muito rápido, sim. Ah, beleza. Sei lá o que deu aqui. Eu queria compartilhar minha tela. PU, perfeito. Também dá para usar PU. Exatamente, dá para usar PU nesse ponto aí. Porque trincou, legal. E dá para usar também essa telinha também na interface, onde que a gente vai colocar antes a gente colocou então a viga, colocamos o tijolo, pode ser argamassa entre os dois, argamassa colante, e ali a gente cola uma telinha desse material. Pode ser um material polimérico, tá? Tipo um plástico, tá? Coloca um plástico ali, uma telinha de plástico. Aí quando tiver que refazer, fiz com PU. Também funciona. Um material esponjoso, um material que ele vai conseguir absorver as tensões, de um material e outro, essa diferença de materiais. Funciona também, Rafael. Legal. Deixa eu colocar aqui. Parece que a minha conexão de internet está instável. Mas vamos continuar.
Qualquer coisa vocês veem a gravação, se perderam alguma coisa. Vamos lá. Tá. Alguém perguntou alguma coisa, mas não está abrindo o chat aqui, tá? Se quiserem perguntar, perguntem pelo microfone. Não sei porque não está abrindo o chat. Aí a gente tem aqui, ó. Nós temos aqui o outro tipo de fissuração, é esmagamento do concreto por falta de armadura negativa. A gente acabou de ver o que é armadura negativa na parte de cima do concreto. Né? Então, é uma característica de fissuração. Isso fica de material. Quando vocês verem alguma coisa, né? Tem na apostila também, vocês verem alguma coisa, vou lá consultar o material do Bruno, vou ver que tipo de fissura é aquele ali, né? Para ver se é grave, se não é grave, se tem que derrubar a laje, se não tem. Nesse caso, né? Faltou armadura negativa, né? Vai ter sempre essa fissura. Ela não vai sumir, tá? Então, ela já afundou o que tinha que afundar. Então, a ideia aqui seria o quê? Seria refazer o elemento, né? Ou esconder, tá? Coloca uma camada de contrapiso por cima e esquece, tá? Esquece que tem. Vai causar algum problema? Não. Aqui, essa pode causar algum problema, tá? Que é o esmagamento do concreto, falta de armadura positiva. Então, isso significa na parte de baixo, tá? Na parte de baixo, a gente vê, tipo, como se fosse ter feito assim, ó. Deixa eu ver com a minha mão aqui. A laje está retinha, ela faz isso aqui, ó, embarriga, tá? Ela vai embarrigar. E então na parte de baixo a gente vê essa barriga dela, né, saliente, a barriguinha saliente, e na parte de cima, onde que a gente vai pisar nessa laje, a gente verifica o afundamento dela, tá? Não tem muito como recuperar, teria que derrubar e refazer mesmo, tá? Ou esconder, tá? Ou esconder. Esconde como? Contrapiso e coloca um piso por cima. Fissuras por compressão em pilares. Agora, em pilar, a gente vai ver. Então, a gente viu viga, como é que acontece os principais tipos de fissuras em vigas. Em lajes, em laje, a gente viu as fissuras por retração, né? E também aquela por descolamento, tá? E essas aqui que a gente acabou de ver, que são fissuras mecânicas, tá? E agora, fissuras por compressão em pilares. Então, o pilar normalmente está sendo comprimido, tá? Ele está sob compressão. Agora abriu aqui. Professor, deixa eu ver. Mais uma dúvida. Quando se tem uma janela de canto, já vi em vários lugares, fissuras próximas ao canto, porque isso acontece se tem a verga. Ah, legal. Mesmo, assim, ó, legal, Beatriz, ótima pergunta, ótimo. Assim, ó, a esquadria, ela é uma abertura na tua parede. Tem que imaginar assim, ó, que para matemática, para física, tá? Para física, para matemática, uma parede homogênea, cheia de tijolo, ela é perfeita, né? Toda a carga que está vindo aqui em cima, ela distribui nessa parede, vai distribuindo, vai descendo retinho e vai distribuindo lá embaixo. É uma sequência, é bloquinho sobre bloquinho. Se tu abrir um buraco no meio, né, que é uma janela, pode ser também de canto, como tu comentou, mesma coisa. Se tu abrir um buraco na parede, o que vai acontecer com essa carguinha? Ela vinha lá de cima, ops, encontrei um buraco. O que ela faz? Ela vai forçar esse buraco, vai forçar as extremidades desse buraco, forçar as extremidades dessa esquadria. Então, ao longo de toda a esquadria, é um esforço bem alto que se tem ali, tá? Ao longo de toda a esquadria, pode ser janela ou pode ser porta. E aí, nesses elementos, a gente tende a ver o quê? Fissuras 45 graus próximos do canto, tá? Se abriu, mesmo tendo a verga, ou a verga foi feita de forma errada, ou teria que ter ampliado o tamanho da verga, feito até uma mini viga, né? Uma viga um pouco maior até, em cima dessa janela para suportar essa carga excessiva que vem vem dos elementos, né? Dos elementos naturais, tá? Porque imagine comigo aqui, ó.
O telhado que está lá em cima, tá? O telhado todo lá em cima, ele vai descarregar nas vigas superiores, né? Da tua casa ou também no prédio, tá? Seja lá o que for, é só tu aumentar a quantidade de andares, né? Essa viga, então, vai descarregar para as paredes, e das paredes vão descarregar para a viga de baldrame, e da viga de baldrame vai descarregar para as fundações, tá? É um processo normal de descarregamento de carga. Se aquele processo de descarregamento encontrou uma abertura, encontrou uma fraqueza na tua estrutura. Então, tu tem que reforçar a tua estrutura onde que tem a fraqueza. Como é que a gente reforça? Tradicionalmente, a gente faz uma verga e uma contraverga, tá? A gente faz uma viguinha de concreto na parte de cima e uma viguinha de concreto na parte de baixo. Agora, se for no canto, é pior ainda. Por quê? Se for aquela janela de canto, né, bem no 45 graus aqui, ele fica muito linda a janela, eu acho muito bonito. Mas o que acontece? Ela teria que ter feito, não sei se foi, tá? Mas teria que ter feito um pilar ali, tá? Bem ali no meio daquela janela, porque ele tem que reforçar aquela área ali. Tem que ter um pilarzinho ali e tem que ter um reforço maior na parte de cima e na parte de baixo da esquadria, tá? Então pode ter sido isso, tá, Beatriz? A dimensão errada ou lembrando que a verga, ela não é assim, ó. Eu tenho uma esquadria aqui, tá? Ela não coloca somente na parte de cima. O concreto só coloca na parte de cima aqui e esqueça, ele fica retinho, não. Ele tem que sobressair, tá? Ele tem que sair no mínimo 20 centímetros pro lado do final da esquadria. Minha esquadria está aqui, 20 centímetros pro lado, tem que ter a minha verga, tá? E contra a verga também. Beleza? Então também é um detalhe que tem que ser respeitado. Vamos lá, a gente tem mais 9 minutos. 9 minutos e 42 segundos. Agora a gente vai ver fissura por compressão em pilar, tá? E aí a gente vê os tipos de fissuração por compressão. Ele lembra muito, gente, a fissuração por quando a gente vai comprimir os corpos de prova, tá? Eu vou mandar para vocês também um videozinho, deixa eu anotar aqui. Vídeo de compressão de corpo de prova. Eu trabalhei muito tempo em concreteira, era concreteira da minha família lá em Garibaldi. A gente teve 3, tudo vendida. E aí eu trabalhava no laboratório junto com o pessoal. Isso de pequeno, assim, devia ter uns 12, 13, era nas férias eu adorava trabalhar lá. Ficar lá, sei lá, com o pessoal, aprendendo, a gente aprendia bastante, né? E aí eu via sempre esse tipo de coisa, né? Eu via muito o pessoal rompendo o corpo de prova e tal. E é esse tipo de fissuração que a gente está vendo aí, né? Que acontece a mesma coisa em pilar. Por conta da compressão, ele vai mostrar esse tipo de fissuração, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na realidade como é que é. Outro tipo de fissuração, esse aqui do meio é por flambagem, né? Um pilar muito comprido, tipo muito comprido e esbelto, né? Vocês já ouviram essa palavra esbelto? É porque ele é fininho e tipo a Gisele Bündchen, né? Ela é esbelta, né? Ela é comprida e fininha, né? Então, esse pilar esbelto, o que acontece? Se ocorre uma carga nele, né, de compressão, ele vai flambar para um lado ou para o outro. Ele vai flambar. E aí, então, onde ocorre a flambagem, ele sofre a tração, né? Aqui tem uma tração, então, é por isso que acaba fissurando dessa forma. Uma compressão tradicional na esquerda e uma compressão tradicional na direita, pode ser 2 tipos, tá? E aqui nesse aqui é uma fissura tradicional também, tá? Nada mais, a gente pode ver diferentes tipos de fissuras, é isso que está mostrando basicamente. Só o do meio que chama a atenção, tá? Aqui a gente vê uma imagem da realidade, né? Como é que poderia acontecer, então, um pilar de concreto armado fissurado. Toda a armadura está aqui, dá para ver que ela está flambada, né? Aconteceu uma flambagem na armadura e saltou concreto, né? Concreto saltou dali, né? Saiu dali e nem aparece fissuração, né? Ele só uma armadura totalmente aparente, toda envergada
e o concreto se lascou todo, né? Nem aparece mais, tá? Então, também compressão feia no pilar. Aí, pilar sob tração, tá? Quando ele está tracionado, então ele vai rasgar, tá? É a mesma coisa que a gente viu na viga, ele rasga, tá? E a gente tem, então, fissura também por concentração de tensão. No caso de pré-moldado, vocês podem ver ali na Exup, quando o pessoal está construindo ali o prédio garagem, o que a gente vê? Próximo dos apoios, o pessoal tem uma preparação maior, né, nos pré-moldados. Então, eles fazem uma chapinha de aço aqui na parte de baixo que conecta com a parte de cima para conectar um com o outro. Eles colocam polímeros aqui na parte de baixo, tipo uma esponjinha, para absorver essas tensões da viga com o pilar. Aqui nesse canto, para não acontecer esse tipo de fissuração que a gente está vendo na imagem, eles colocam armadura extra, tá? Então, antigamente o pessoal não fazia esse tipo de armadura. Não. Antigamente o pessoal fazia o quê? Armadura pelo comprido aqui, como se fosse um pilar tradicional. Mas ele não é um pilar tradicional. Ele é um pilar diferente. Ele é um pilar pré-moldado. Então, quando acontece esse tipo de apoio aqui, tem que ter um reforço da armadura aqui, tá? Então, lá na BPM, pré-moldados, sei lá que outro tipo de pré-moldado que tem aí, eles fazem o reforço desses pontos, tá certo? Aí, gente, como é que eu volto aqui? Stop share. Tô aqui. O Tadeu adora falar esbelto. Tadeu. Tadeu é uma figura, né? Tadeu. Gente, então tá. Então era isso que eu tinha para passar para vocês em relação à questão de fissuração. Eu sei que parece que é uma avalanche de coisas que a gente acabou de ver. Tentem rever as aulas se vocês tiverem dúvidas, porque revendo eu vou explicar basicamente a mesma coisa que se vocês perguntarem, mas não hesitem em perguntar, tá? Eu sempre estou disponível para vocês ali no WhatsApp, e também agora pelo grupo, se vocês tiverem alguma dúvida que está fresca na cabeça, podem perguntar. Eu não cheguei a ver o material ali que tu postou sobre esse último trabalho do dia 18 de maio. Como é que vai ser? Tu vai botar uma foto e nós vamos ter que fazer uma análise dessa patologia? Como é que vai ser? Ótimo, ótimo. Boa pergunta, Fábio. Então, o trabalho 2, como eu comentei, é um mini laudo, tá? Eu vou postar um material que eu vou postar agora, tá? É um laudo um modelo de laudo que eu faço, que eu utilizo na realidade. Faz tempo que eu não faço mais laudo, tá? De manifestação patológica, tá? Deve fazer um ano, alguma coisa assim. E assim, é o mesmo laudo que eu sempre utilizei para vias judiciárias, para advogado quando me pede, para terceiros, é um laudo igual. Vocês vão utilizar o mesmo modelo que eu utilizo, e só que em vez de vários tipos de fissuras, vários tipos de manifestação patológica, vocês vão achar uma manifestação patológica. Quem vai achar a fotografia é vocês. Tá? Então vocês vão em algum ponto, na minha casa tem uma fissura lá naquele canto lá, eu quero descobrir o que é. Momento perfeito. Passo sempre numa rua lá e vejo que um prédio tem uma fissura X. Vai lá, bate a foto, e aí tu tenta descobrir o que é essa fissura com o meu material, tá? Com o material lá do Bruno, lá da apostila, sem dúvida nenhuma vocês vão descobrir. Tendo dúvidas ainda, restando dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Porque esse trabalho ficou para entrega dia 18/5. Até lá vocês vão ter tempo para tirar dúvida, só uma imagem, tá? Só uma imagem por grupo, tá bom? É por isso que eu estou chamando ele de mini laudo, tá? Uma imagem por grupo, tá? Quantos grupos? O mesmo grupo que vocês utilizaram para o imóvel, para aquele trabalho do imóvel, utilizem também para esse trabalho aqui, tá bom? Show de bola. Aí o meio de envio seria pelo meu e-mail, tá? brunoromel@exucre.com.br. E o primeiro trabalho? O primeiro trabalho
vai ser entregue dia 30/4, vai ser a nossa última aula. Então, para ele, vocês têm que montar o escopo de um trabalho mesmo, tá? Então, vocês fizeram, provavelmente já tem feito a questão da tabela, tá? A tabela com todos os cálculos, vocês vêm me mandando aí 2 ou 3 grupos que eu já respondi de como é que onde é que está o erro no meu cálculo, eu vou lá e ajudo. E essa parte do cálculo, né? Eu também quero ver as fotos da onde que saíram da onde que saiu o terreno, onde que saiu a casa que tu está comparando e efetivamente a casa que tu está comparando ou o terreno que tu está comparando, né? O terreno que tu está buscando o valor, né? Então eu quero essas duas coisas. Primeira, o terreno ou casa que tu está avaliando, ou apartamento que tu está avaliando, preciso de uma foto dela. Segunda, as fotos dos terrenos, casas ou apartamentos que tu está comparando. Vocês montam isso e logo abaixo me tragam o relatório de cálculo, tá? Que está em tabela de Excel. 1 minuto. Consegui resumir antes de 1 minuto, meu Fábio. Compreenderam? Show de bola. Eu postei lá também no vou te chamar. Beleza. Vou continuar disponível até as 10, tá, gente? Eu não consigo abrir mais que uma, parece. Tá? Disse que vai ficar tudo gravado. Feito?